Sejam muito bem-vindos ao Mentes e Motores, o canal onde, mais do que máquinas potentes, nós temos mentes impressionantes. E aí, Adriano, tudo bem? Tudo bem? Prazer. Obrigado aí pelo convite e fico feliz em estar aqui com vocês hoje. Imagina, eu que agradeço, porque eu tô com um cérebro do automotivo aqui de longas datas, né? Pois é, no mercado automotivo eu tô pelo menos uns 20 anos e com carro elétrico há 10 anos, já Nossa, mexendo no carro elétrico. é bastante coisa, cara, É, bastante coisa. E hoje a gente vai falar do BYD Dolphin, que é aí acho que uma das portas de entrada mais fortes do elétrico foi talvez a BYD, né, que ajudou a disseminar o nome, né? tiveram algumas marcas que iniciaram esse processo, né, foi o Nissan Leaf, 2012, BMW i3, 2014, 2015, ela teve algumas vendas, o Prius nesse mesmo que era um híbrido. Mas, depois veio o Jack Motors trazendo uma line-up também completa, EV40, EV20, e depois veio o Dolphin. O Dolphin em 2000, na verdade a BYD em 2021, ela ganhou uma crescente, né, o carro elétrico exponencialmente de 2019 para 2021 ele começou a ter um market share, né, pra você ter uma ideia em números, um carro elétrico era vendido em 2019, número total absoluto, 9.000 veículos, comparado a 45 milhões de veículos a combustão. E esse mesmo dado, ano passado, 2024, foi para 177 mil veículos já vendidos elétrico, com 60, 70% do mercado era BYD, né? Inclusive o Dolphin, até porque o Dolphin ele teve uma adesão muito forte com os motoristas de aplicativo, porque eles descobriram que para quem trabalha tanto Uber ou 99, acabava tendo um payback muito rápido, o cara acabava pagando a parcela com o que ele fazia. Então, teve uma adesão muito forte. Foi uma das grandes crescentes aí desse veículo no mercado. Massa. E, Adriano, nossa audiência é uma audiência muito curiosa e muito ansiosa. Então, antes da gente continuar esse papo, quero deixar com vocês o overview do BYD Dolphin. Legal. Antes da gente continuar nosso papo, eu quero agradecer a Blue Line Estética Automotiva, que é nosso anfitrião, é quem recebe a gente aqui, cedeu esse espaço, e os caras são muito bons em estética, então vai lá na descrição, segue o canal deles, que realmente vale a pena. E a PFM Studio, que é a produtora de vídeo responsável por fazer aqui essa gravação, e também vai lá, segue os caras, que eles são muito bons. Bom, a gente está falando de um motor 100% elétrico, são 95 cavalos com 18,3 de torque e ele tem uma velocidade máxima de 160 por hora, mais ou Isso. menos. É. O veículo elétrico ele tem algumas características que elas são interessantes, né? Por exemplo, o torque imediato. Então, com esse mesmo capacidade, se fosse um carro a combustão, ele seria um carro bem fraco de saída. Porém, como é um carro elétrico, ele acaba tendo essa agilidade aí. Outro fator engraçado, né, que você acaba tendo no carro elétrico, por ele não ter vibração, você tem uma condução muito mais favorável e você consegue regenerar a sua bateria, principalmente na cidade, né? Então, o carro elétrico, a maior parte do tempo ele é urbano, né, então você consegue ter ali um veículo, econômico, basicamente em alguns estados você não paga IPVA, em São Paulo por ter a regra do rodízio você não participa do rodízio, que você não emite CO2. Em São Paulo também não paga IPVA. Em São Paulo você tem um percentual de desconto, tá, o Tarcísio estava para mudar, se não iria ter mas, por exemplo, Brasília você não paga IPVA, você é isento de IPVA. Rio de Janeiro, então você tem algumas cidades que você acaba tendo isenção de IPVA, que é um super benefício, Sim. né, o carro mais barato hoje ele inclui, em média, 149 pau, né, então você economiza Só em bem. 4% aí Pois a é, ano. você economiza pelo menos uns 7K ano,
que é um número legal, Sim. né? Se você colocar no payback do valor total do carro, eu estava até falando aqui nos bastidores com o pessoal que está aqui, que eles perguntaram como que é para carregar o carro. Falei, cara, eu, por exemplo, carrego na tomada minha casa. E uma curiosidade interessante é que o carro elétrico, a mudança de mindset. Hoje o carro a combustão você carrega, né, você coloca seu combustível no seu tempo que você está ali em trânsito, correto? No carro elétrico é o contrário, você não perde tempo. Então quando o cara fala para mim, pô, mas o carro elétrico demora muito para carregar. Não, cara, não demoro nada. Demora nada. Zero. Porque é sempre no meu tempo ocioso. Então é o horário que eu tô trabalhando, é o horário que eu tô dormindo. Igual um carregador. Você utiliza ele exatamente como carregador. Então eu vou dormir, coloco lá para espeto ele na tomada, no outro dia eu tô com o carro 100%. Ou a quantidade que der. Que é uma outra característica interessante. As pessoas ficam muito preocupadas com a autonomia. Esse carro, por exemplo, ele tem 400 km de autonomia. Eu não uso 400 km todo dia. Se for um motorista de aplicativo, provavelmente ele também não use tudo, ou, né, alguns usam. Mas, em média, um brasileiro, ele tem 100 km, é o máximo que um brasileiro, em média, aqui em São Paulo, pelo menos usa, se não for um motorista de aplicativo, né? E Então, se for falar de 100 km num motorista convencional, é 100 km considerando ida e e de volta. Então, volta. mesmo que ele só tivesse 100 km de autonomia, você põe para carregar, você tem de novo Acabou. 400. Exatamente. Então, essa mudança de mindset que ainda a galera não entendeu. Os benefícios que um carro elétrico ele traz, né? Então, quais são? Economia de combustível, você carrega praticamente com R$ 15, R$ 20, numa tomada 220. Eu uso basicamente uma semana, então eu uso a semana inteira o carro, carrego uma vez, então por semana eu tenho 15, R$ 20 que aumenta na minha conta de energia. Nada. Quanto que você não gasta para colocar na sua Triton lá, na sua né? É muito. É muito, vai mais de 1.800 É hoje. diesel e vai muito. Então, você acaba gastando mais de 2.000. Se você for colocar na ponta do lápis, você paga uma parcela de um carro, Sim. entende? Então, isso é um benefício, que você consegue ver. Por que que tem esse benefício? Por causa do motor, que ele é mais eficiente. Então, a eficiência energética traz essa vantagem, né? Então, você coloca lá, que eu estava até falando pessoal, eu coloco comparando aí, vamos falar em quilowatts e combustível como se fosse a mesma coisa, tá bom? Então, se eu colocar 1 litro de gasolina e 1 litro de quilowatts, o carro ele vai consumir 90 a 95% da energia. Então, quer dizer, super eficiente. O carro a combustão, não. O carro a combustão, é como se eu pegasse 1 litro de água agora, tomo um gole e o resto eu jogo fora. Você vai falar, meu, você é louco? Você tá jogando minha água fora? É isso que você faz com a gasolina. Por conta da queima Da da queima, da evaporação. combustão, dá para você ligar o pistão, enfim. Então, a estrutura do carro elétrico é muito simples. Você vai pensar o seguinte: eu pego um liquidificador, viro ele ao contrário, essa é a roda, tá? É o motor e a roda. A hélice do liquidificador é a roda e o motor é o motor do carro. É exatamente igual, não tem diferença. A gente dá risada, mas é exatamente isso. E você coloca na tomada, porque você não tem uma bateria. Se você tivesse uma bateria lá, você não precisaria nem colocar na tomada. Sim. Então, isso é um carro elétrico, tá? Nesse BYD, por exemplo, eles são 2 motores, um dianteiro e um traseiro para roda ou não? Ele é um motor que alimenta as 4? É um motor que alimenta as 4. E você tem o motor e a bateria. A manute Um carro elétrico, em média, você vai ter 3.000 peças entre componentes e peças completo. Carro a combustão, se você colocar todas as peças, chega a ser 300.000 peças. A diferença é muito grande, isso é quase 10%, 20%, dependendo do veículo, de peças que podem dar problema. Sim. Então você deixa de ter radiador, você deixa de ter Redentada, redentada, óleo, filtros e tudo que pode dar problema, tá? E isso é uma vantagem muito grande para quem usa na cidade. Ah, o carro elétrico ele é bom para viagem? Cara, eu já fiz várias viagens. Como eu falei, eu tô quase 10 anos aí trabalhando com carro elétrico. Já fiz várias viagens, já fui para Florianópolis, já fui para Curitiba, já fui para Rio de Janeiro, já fui para Brasília. Já viajei bastante com carro elétrico. É uma viagem que você vai tranquilo? Não, não vai. Até porque a infraestrutura de recarga nas estradas, elas não estão ainda a 100%. Mas dá pra viajar? Putz, dá, cara. Dá pra você fazer uma viagem, se você se programar, e aí a pessoa fala: "Ah, eu fiz uma viagem, você vai viajar de carro elétrico, você vai chegar no posto, vai estar quebrado". Putz, não é tão assim.
No início, quando eu comecei, era. Hoje não é mais. Hoje você já consegue programar, você consegue reservar a sua bomba, você chega lá, tá reservado, entende? Então hoje você consegue se programar de uma forma diferente, Sim. né? Então você tem 2, 3 postos numa estrada, você fala: "Pô, se o primeiro estiver muito cheio, com 2 carros, ou se eu não conseguir reservar, eu tenho o próximo e o outro ainda". E aí você consegue fazer. Mas é uma viagem um pouco mais estressante. Agora no urbano, não tem carro melhor. E tem uma outra questão que eu já ouvi algumas pessoas falando que é: "Cara, você quer fazer uma viagem mais longa? Aluga um carro. Aluga um carro a combustão e você vai ter aquele custo uma vez". Todo mundo que me pergunta isso, eu devolvo a pergunta da seguinte forma: "Qual foi a sua última viagem que você fez de carro?". Aí o cara: "Ah, faz uns 2, 3 anos". Eu falei: "Então, cara, só que você economizou durante 1 ano com esse carro, você paga a sua viagem de avião, ida e volta, o hotel, e ainda um carro alugado lá no local". Com a Exatamente. economia de combustível, que você chega a economizar, por exemplo, um carro diesel, você gasta 1.200 a R$ 2.000, é a média, tá, de combustível. É o que eu gasto. Coloca isso em 1 ano, são 20.000, 24.000, entende? Com 24 pau você faz uma viagem com a sua esposa legal pra caramba, Sim, sim. entendeu? Então é uma economia legal, ou você compra um carro E por ano. dependendo do trajeto, por exemplo, a maior parte das viagens que eu faço é para o litoral de São Paulo, Vai de boa. meu, Não, vai de boa, eu já você fui tá falando que várias vezes. 80 quilômetros, você Não, tá falando que de esquece, vai tranquilo. 400 de autonomia, mesmo que eu imagino que seja 400 quilômetros de autonomia num determinado nível de pé, né, depende um pouco Como do pé. como qualquer Como? qualquer outra coisa Sim. que você vai utilizar. Um celular, você tem a bateria 100%. Se você colocar no YouTube e começar a assistir um filme, o que aconteceu à bateria? Ela Derrete. vai durar nada. É igual. Então se você sentar o pé, você vai derreter a bateria. Sim. Então é a mudança de mindset, cara. Então as pessoas ainda não conhecem o funcionamento, e aí tem algumas pessoas até que falam besteira, inclusive tem um amigo meu que ele também é apresentador de um programa, e vira e mexe ele fala: "Ah, o carro elétrico já morreu 3 vezes". A gente até fez um programa juntos, fazendo debate, né. Eu falo: "Não, cara, o carro elétrico ele nunca morreu. O que acontece é o seguinte, a tecnologia ela foi avançando e naquele determinado momento, porque o carro elétrico ele é antigo, todo mundo acha que começou agora, não. O carro elétrico começou antes do carro a combustão, sabia disso? Nossa, não. Então, eu vou contar rapidamente aqui, Conta. 1860, 1870, começaram os primeiros protótipos de carro elétrico, beleza? E em 1903 nós tínhamos carros elétricos maravilhosos, inclusive mais do que carro a combustão. Você pegar no Google e colocar agora aí, você que está em casa, assistindo, você vai colocar lá no Google 1903, Nova York, que foi o local onde mais teve veículos, inclusive é a sede ali onde teve o primeiro Ford, que é o Ford T, né, que foi onde teve o maior sucesso de carro, no mundo, depois explodiu aí, todo mundo sabe. Você tem uma foto lá icônica que é uma avenida com um monte de cavalo e um carro, esse carro era elétrico. E tem 10 anos depois, uma avenida lotada de carro e com um cavalo. Qual que era a dificuldade que tinha na época? Quem tinha cavalo falava: "Pô, meu cavalo ele come em qualquer lugar, qualquer grama, né. O carro não tem onde carregar", o mesmo problema que estão falando hoje. "Eu não tenho onde carregar". "Ah, mas você tem o carro a combustão e tinha o carro a vapor". O carro a combustão não tinha posto de gasolina, você não tinha, e você tinha que levar um tanque, era super arriscado, teve vários acidentes porque se você pensar bem, que lógica que tem você colocar um tanque 45 litros de um produto inflamável, é uma bomba, Debaixo da sua debaixo de bunda. você, e aí você acha normal. Não é normal, cara, não é normal. Se o ca E ainda mais que não é eficiente. Então você fala assim: "Caramba, que loucura, né, tipo, o que tá acontecendo?". Hoje em dia os caras falam mal do carro elétrico, mas já morreu no passado. Então, rapidamente, a história foi o que aconteceu foi o seguinte: em 1903, o carro elétrico ele tinha um market share bem maior do que o carro a combustão, do carro a vapor. Em 1913, com o lançamento do Ford, que aí o Ford começou a fazer carros em série, você já tinha um market share de carro a vapor 40%, market share de carro elétrico 40% e de carro a combustão 20%. Então, se você colocar isso numa média hoje, o Brasil tem 45 milhões de veículos. Se fosse hoje, teria 20 milhões de veículos elétricos rodando na rua. Imagina como seria bem melhor
do que hoje com essa multidão de emissão de CO2 que a gente tem e quantidade de pessoas que sofrem com, né, com cardiorrespiratório. Aí, por que o carro elétrico morreu? Quando você tem uma cidade como Nova York, super populosa, naquela época estava começando a pavimentação, e você já deve ter escutado uma expressão quando você vai fazer um teatro, você vai fazer um cinema, que você é dessa área, o que eles falam pra você? Eles te desejam? Merda. Sabe de onde vem essa frase, não? Dos cavalos. Dos cavalos, porque para você ter um auditório lotado, você precisava ter muito cavalo, porque muita gente iria no seu espetáculo e muita merda. Só que com isso, você acabou tendo problemas com a vigilância sanitária. Então, muitos ratos, muita doença, e aí a cidade acabou ficando inconsistente. Veio o carro a vapor. Só que estava começando a pavimentar as estradas. Rockefeller começou a falar, cara, se vocês quiserem petróleo, eu consigo. Mas vocês vão começar a comprar carro a combustão, que eu preciso vender petróleo pros carros. Sim. E aí, cara, vai tirando o carro elétrico. Tanto que teve várias passantes, se você buscar nos jornais, várias manifestações, principalmente das mulheres, que as mulheres eram as maiores aderentes ao carro elétrico, porque não fazia barulho, não sujava a roupa. O carro a combustão naquela época, você tinha que rodar a manivela para poder... E aí sujava a roupa da mulherada. A mulherada odiava o carro a combustão. Só que, infelizmente, naquela época, a bateria de chumbo tinha pouca autonomia, e aí acabou diminuindo, e a construção da cidade em si, pavimentando, fez com que deixasse de lado. E aí depois, em 1960, o Amaral Gurgel surgiu aqui no Brasil, com o Gurgel apresentando no Silvio Santos, tentando voltar com um modelo chamado Itaipu. O que aconteceu? As montadoras foram lá e abafaram ele. Segura. Abafaram ele. Então o carro elétrico ele sofreu por esse motivo, e hoje não. Hoje nós já temos uma bateria com 400 quilômetros, hoje nós temos uma tecnologia muito boa, um motor muito melhor, um carro muito bem desenvolvido. Eu fui para a China 3 vezes, eu visitei 17 montadoras na China. Dessas que estão vindo para o Brasil, eu visitei todas. A GAC, que é a GAC, a Ion, a Leapmotor, a Bike, que é a Beijing Automotive Industrial Corporation, a GAC, que é a GAC, fui inclusive ontem a GWM, Great Wall Motors, Jack Motors, que você sabe, a BYD, visitei a fábrica da BYD lá com o vice-presidente. Conheci todas as linhas de produção dos caras. Então, dá de 10 a 0 hoje nas montadoras tradicionais, tá? A estrutura, a montagem. Acho que até por conta dessa quantidade de peças envolvidas dentro de uma montagem é muito mais... Então, são paradigmas que a gente está enfrentando hoje e que eu acredito que a gente vai ter aí próximo de mais 4, 5 anos uma crescente do carro elétrico impressionante. Pra você ter uma ideia, até julho do ano passado foram vendidos 177 mil veículos. Um super número, foi recorde no Brasil. Esse ano já bateu o recorde em um mês. Nossa. Então, eu acredito muito que a gente atinja aí 1 milhão de veículos até 2027. E aí a gente já está falando de um market share super importante. A gente tem 0,2% de market share Brasil. Com certeza o carro elétrico ele tem uma crescente aí exponencial. Sim, de chegar em 27 com perto de 1%. Poxa, é o que eu imagino. E não muda nada, claro. Qual que é o medo hoje das montadoras e de todos os periféricos? Todas essas peças que eu tô falando que o carro elétrico deixa de ter, São 70%? são mercados que, entre aspas, ficam prejudicados se não se reinventar, né? Exatamente. Então eles precisam se reinventar agora, porque a evolução quando ela chega, né, todo tipo de disrupção, eu falo isso, celular, câmera, você principalmente, que você acha que você passou pelas 3 disrupções que tiveram no mercado, né, porque você, som, né, a máquina fotográfica, que antes a gente tinha a questão do filme, hoje é totalmente digital, Sim. né, e agora nós estamos passando por uma disrupção que é a da mobilidade, que é essa questão que a gente está tendo agora. Se você pensar, quando você tinha o CD ou o disco de vinil, e o momento que você parou de usar isso para usar o streaming, você fala, cara, quando eu vi eu já estava usando. Tá abusando. A câmera é a mesma coisa, quando você vê você já está usando. E o carro elétrico não vai ser diferente. Quando você vê, você vai estar usando. E o pior, eu faço qualquer um que esteja aqui assistindo a gente.
Se você ficar com o carro elétrico durante uma semana, você não volta atrás, cara. Você não volta mais para combustão. É impressionante, porque você não tem barulho, não emite CO2, você tem a questão da economia no seu bolso, Sim. né? Então você acaba, cara, você não volta mais. A gente está falando de carros que já vem com uma tecnologia embarcada muito alta e não tem como ser diferente. Então, eu acho que diferente de um carro a combustão que você consegue ter ali um carro muito pelado, no elétrico, obrigatoriamente, tem coisas que você não pode deixar de ter, então você já pega um carro muito mais completo, né? Isso aqui, pra você ter uma ideia, é o mais básico que tem, né? Abaixo dele tem o o Mini Dolphin. O Dolphin Mini. Basicamente, cara, tem tudo nesse carro. Se você for olhar nele, ar-condicionado, vidro, trava, retrovisor. Nessa época tinha retrovisor que era só de um lado, né? A gente tinha que cobrar do outro. E a gente já tá entregando a nossa idade aqui, mas o carro realmente ele sofreu essa evolução. E eu tenho certeza que a partir dessa próxima que vai ter agora o COP30, né, que vai acontecer em Belém, as pessoas vão começar a ver essa questão da eficiência energética, sustentabilidade, com outros olhos, né? A pandemia ajudou bastante. O pós-pandemia, eles viram que onde estava inserido o carro elétrico, você tinha a redução de várias doenças cardiorrespiratórias e todos que estão em volta se beneficiaram com isso. Então é real a questão ambiental também. Sim. E toda vez que você fala de sustentabilidade, precisa se sustentar. Então ele precisa ter um tripé. Ele precisa tem que cuidar do meio ambiente, você tem que falar do meio ambiente, ele tem que gerar um impacto social e ele tem que gerar um impacto financeiro. Isso é sustentabilidade. Qualquer coisa diferente disso não é. Sim. E aí eu levantei uma provocação, inclusive quem não sabe, eu tenho um programa também na Transamérica, a gente fala sobre mobilidade urbana. E aí, com um outro apresentador, a gente entrou em um debate, porque o álcool, o pessoal fala, porque o etanol do Brasil, legal, mas o etanol ele emite tanto CO2 quanto a gasolina. Então, se for por emissão de CO2, gasolina é mais eficiente do que o álcool. Ah, mas é porque o álcool ele é melhor porque você planta ele. Só. Então, essa questão que ninguém O sabe. pessoal fala o pessoal fala da vantagem energética do álcool é justamente pelo plantio você recupera, mas Só. não é uma Qualquer planta que você colocar, você também faz. você Então, recupera. e esse número ele é super instável. Então, esse dado ninguém fala. Que a emissão de CO2 continua sendo igual. Então, o cara fala, não, o álcool é mais sustentável. É mais sustentável porque você planta. Só. Mais nada. Porque ele emite tanto CO2 quanto. E foi comprovado que todas as terras onde são plantado álcool, a cana-de-açúcar, principalmente ali no interior, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, que é onde tem muita plantação, o solo, ele destrói. Causa. O impacto ambiental, ele é fenomenal. E eu não tô aqui sendo advogado do diabo. Sim. Eu tô falando porque eu durante 10 anos, e eu sou um amante do carro. Você sabe disso, a gente já trabalhou até junto no passado, né? Então, há 20 anos atrás, eu tinha como vontade, era de ter um V8. Todo mundo tinha. A gente via os carros lá, a gente participou de vários lançamentos de veículos. O Salão do Automóvel, por exemplo, a gente tem eu sou sócio de um evento chamado Eletrocar com o presidente do Salão do Automóvel, que era o Juan Pablo de Vera. Acho que você Sim, conhece, sim. você até conheceu ele. E eu falei, cara, você lembra como que era o Salão do Automóvel? A gente vislumbrava nos carros e aquele barulho do motor, o rapaz acabou de ligar a Harley ali, eu amo o barulho. Cara, mas entre amar e deixar um legado e deixar um mundo melhor pro meu filho, eu prefiro deixar um mundo melhor pro meu filho. Falar que eu não gosto do carro, não gosto do barulho, eu não gosto, putz, eu amo. Não tem um cara hoje que fala, putz, você é homem, você viveu com o carro, pelo menos da nossa idade, e Da nossa geração. putz, não tem, o cara gosta do barulho, o cara gosta do carro, eu amo. Uma coisa que eu vejo as pessoas às vezes um pouco limitadas, legal, você pode ter um carro a combustão ainda, porque se você tem um V8 você não usa ele no dia a dia. Sim. Você não usa, não usa. A grande maioria das pessoas que tem uma Harley Davidson 1200
não usa no dia a dia. E que lindo esse barulho, né? É linda, 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 linda. E o David usa no dia a dia, é Usa uma no dia a exceção. dia. Ele é uma exceção. É Mas top. a grande maioria das pessoas não usam no dia a dia. O cara no dia a dia usa um carro menor porque ele quer economizar combustível, porque ele quer no trajeto dele. Então no dia a dia você pode ter o carro elétrico e continuar tendo o seu V8 para andar de final de semana, você já vai ter reduzido um impacto de uma forma gigantesca, né? Diego, eu acredito que a gente vai passar por uma transição ainda, e o período não vai ser no estalar de dedos, entendeu? A gente não tá nos Vingadores que instala dele e acaba com tudo. Não, não é. A gente tem um período de transição. O híbrido, ele, até porque o Brasil ele é um país, né, territorial, né? Então hoje você não consegue ter ponto de carregamento super rápido em todo lugar. Ontem, por exemplo, eu fui no lançamento da fábrica da GWM Iracemápolis, né, eles lançaram a fábrica e eu fui com carro elétrico. Eu fui, já não estava com 100%, são 157 quilômetros daqui até lá, eu estava com 200 e pouco, cheguei no limite lá. Eu falei: "Caramba", aí fiz o evental e esqueci de carregar, tá bom. Na volta, eu falei: "Cara", eu olhei no celular, tem vários aplicativos, um deles que é mundial é o PlugShare. E aí, para não fazer propaganda com ninguém, é um aplicativo que os próprios usuários colocam, mas entre vários aplicativos que tem aqui, tem dos meus amigos, que eu conheci todos eles, inclusive no início da jornada, que é o da Visão da Tupinambá, o Rafa da Move, o Gustavo Tanuri da Exevolt, que é Petrobras. Eu tô falando de todos aqui porque são todos amigos, Sim. para não falar que tô beneficiando Não a fica Shell, vendida, né? eu tô beneficiando a Shell, eu tô beneficiando a BR, né, a Petrobras ou o Move. Enfim, todos esses aplicativos que tem hoje, não posso esquecer da InCharge, né, do meu amigo Abdala. Então hoje são 4 ou 5 aplicativos, todos eles eu conheço desde o início da jornada, são amigos meus, né, e o PlugShare, ele é agnóstico, então você pode, todo mundo baixa aí o PlugShare, você vai ver todos, e aí cada um escolhe depois qual aplicativo, qual que é o tipo de que você vai usar. Mas eu olhei lá, falei: "Pô, legal, tem o Graal aqui, tem mais um na frente". Cheguei lá, carreguei 10 minutos, sem brincadeira, foi mais rápido carregar o carro, carregou 80%, foi no da Tupi que eu carreguei ali, o do Graal ali é o da Tupi. Carreguei e fui tomar um café, quando eu voltei já tinha carregado. Foi mais rápido que eu tomar o café, e eu ia tomar um café lá, que eu sempre paro pra tomar um Sim. café. Então assim, é realmente você se adaptar às tecnologias. A gente se adaptou hoje, celular, quando o Didi Mocó falava nos Trapalhões: "Olha aqui, Piscite", colocava coisa, todo mundo dava risada, "Ah, isso aí, idiotice", não é. Hoje a gente liga com a pessoa no vídeo, e na época que aparecia nos Trapalhões, a gente falava que aquilo lá era ilusão, era Jetson, e não é. A tecnologia, ela chega, você usa, e quando você vê, você tá usando e acabou, ela ultrapassa você querendo ou não. Ela E vai acontecer isso aqui, tomar espaço. querendo ou não. O carro ele é melhor, a eficiência energética é melhor, a garantia de economia é certeza, Sim. entendeu? Então, realmente, eu não falo que é o futuro, porque é o presente já, né. Ele era o futuro em 1903, ele era o futuro, hoje ele já é presente no E muito boicotado, né, hoje a gente entende e vê isso das indústrias querendo segurar isso e, sei lá, eu não fantasio muito e jogo purpurina só nas coisas positivas, eu acho que tem muitas questões complicadas sobre ainda a dinâmica elétrica que tem que evoluir, como por exemplo o descarte de bateria e alguns assuntos E mais. eu te falo sobre descarte de bateria tranquilamente, porque eu fui para o Chile e Colômbia, inclusive a viagem que foi para o Chile e pra Colômbia, eu estava com o presidente da Mercedes, que agora é ex-presidente da Mercedes, Carlos Garcia. Eu estava com o ministro do federal, o Fernando Araldi. Eu estava com o Robson Cruz, que é um dos maiores pesquisadores, ele faz mestrado na Unicamp, Edgar Baraça, o Alexandre da InCharge. A gente estava com um grupo de uns 15 empresários, a gente faz algumas imersões para falar sobre a eficiência energética. E lá a gente visitou 4 garagens de ônibus. Pra você ter uma ideia, Chile, eu tô falando de Chile e Colômbia, hein. O Brasil era pra estar muito mais avançado. Mais avançado. Chile e Colômbia dá um baile no Brasil, na eficiência de ônibus. Eles têm uma garagem, chama Greenmobile, que tem a 400 ônibus fazendo quase todas as linhas na Colômbia. Você fala: "Meu, que coisa linda". A maior parte mulher dirigindo,
mulher dirigindo. Cara, é impressionante. É só você vendo, vivenciando, pra você falar: "Meu, não é possível". Economia, então a empresa de ônibus que coordena lá, como se fosse uma SP Trans aqui, tem uma economia enorme com os ônibus elétricos. Por isso que hoje São Paulo tá com essa crescente, eles estão, né, começou em Curitiba, os caras aprenderam aqui, Curitiba teve a iniciativa, e aí Colômbia e Chile vieram para cá, aprenderam e colocaram em prática. A gente não colocou, exatamente por esse motivo que você está falando. Existe ainda algumas empresas, pessoas que fazem ali um conclu ao contrário, para que realmente não dê certo, e várias fake news que você vai vendo aí aparecendo, pipocando. A maioria delas eu comento lá, eu falo: "Cara, isso aí não é verdade". Busca a fonte. Apareceu esses dias aqui um carro, se eu não me engano foi um Mach 3, e é um mega carro, quem gosta de carro sabe que o Mach é animal, o carro é o Mustang, né, Sim. é o da Mustang, e o jovem ele estava bêbado, e ele acabou perdendo o controle, aí falou que foi o carro, que era autônomo, não sei o quê. O outro carro que explodiu, falaram que do carro nem era elétrico, o carro que explodiu. Outro dia apareceu aqui na agora eu não vou lembrar o nome da cidade, mas é no sul. E aí falaram também que o carro explodiu dentro de uma garagem, e aí os bombeiros, não sei o quê, nem era o carro, era uma moto que tinha explodido, e não tinha nada a ver com o carro, estava do lado, sabe, tipo, então são Tem histórias tem que não, muita tem muita construção negativa e à é toa. proposital, né, é proposital, porque essas indústrias, elas fizeram isso a vida inteira. E não foi só com isso, até o Brasil era para ser muito mais pensa bem, o Brasil não tem terremoto, cara. O Brasil não tem vulcão. O Brasil não tem nada disso. O que que o Brasil tem? Política desfavorável, só. Já era para estar mais Só. evoluído, né. Porque se os caras deixassem a gente trabalhar, eu, você, quem tá assistindo a gente, puta, ninguém segura o brasileiro. O brasileiro, cara, ele é trabalhador, o cara é pra frente, o cara não desanima, Sim. né, agora Por exemplo, a questão do descarte da bateria. desculpa, vamos lá. O descarte da bateria funciona da seguinte forma: a bateria ela é feita por módulos, tá, então quando você fala assim: "Ah, deu um problema na bateria, vou perder, eu vou gastar R$ 100.000 a bateria", não é assim a história, não é bem assim. Só se estragou todos os módulos dela. Puta, é quase impossível acontecer isso daí. Então você troca os módulos, aí o carro, por exemplo, ele tem 400 quilômetros de autonomia, 100% de bateria. Perdi um módulo, eu tenho 100% de bateria, eu tenho 80, 90% de bateria, 380 quilômetros, 380, perdi 20 quilômetros de autonomia. O carro continua normal, andando normal, perdi a autonomia. Ah, vou ter que trocar a bateria. Tá bom, mas mesmo se ela tiver zerada, ela vira painel fotovoltaico, ela vira uma bateria de estacionária. Como a bateria você divide ela em 24, 48 packs, você faz iluminação pública, iluminação da sua casa. Tem vários. Esses dias saiu uma notícia, e vocês pesquisem também. Tudo que eu tô falando, vocês pesquisam no Google, para não falar que eu tô falando da minha cabeça. Uma festa de uma noiva, acabou a energia no bairro. Puta, eu Você vi viu esse aí? vi esse vídeo essa semana, Que mas legal. conta dele, porque pode alguém não ter visto. Acabou a energia no bairro. Aí um dos organizadores da festa tinha um BYD, por coincidência era um Dolphin, igual esse. O cara espetou na tomada, ligou toda a festa, iluminação, até ele brincou, até a chopeira eu consegui ligar aqui no negócio. Então assim, existem várias outras coisas que você pode fazer com a bateria, porque E isso é real, você consegue real, energizar. real, real, real. Você consegue colocar lá. E é o seguinte, a bateria é isso. Então o futuro, a próxima etapa que vai ter, a maior parte das casas vão ter painel fotovoltaico. Por isso que eu tô falando que depois do COP30 vai mudar muita coisa, porque vai diminuir algumas taxas de painel fotovoltaico, você vai utilizar energia solar para você carregar a bateria. Essa bateria depois ela se transforma num gerador para você. Pode estar no carro ou na parede. Você pode montar a gente chama de power bank, Sim. que inclusive no Chile eles fizeram isso. Aí a gente visitou a Enel X no Chile, e o que que eles fazem? Olha isso, a sacada dos caras da Enel X no Chile. Colocaram um monte de painel fotovoltaico, tá, no meio do deserto lá, e aí carrega os power banks, e depois ele vende energia para a cidade, Caramba. entendeu? Ele faz a distribuição. Sim. Então, por que não fazer isso na sua casa? Hoje, pra você ter uma ideia, e aí você fecha o ciclo, porque você vai ter energia de graça, você vai andar de graça com o carro. Você tem um painel fotovoltaico, beleza? Carregou com o sol,
Você tem lá a sua bateria, ou você joga na rede, ou você carrega seu carro. Estacionário. Se você tiver estacionário então, cara, você consegue até vender energia ou distribuir. Essa vai ser a sacada do futuro mesmo, entendeu? Você não vai mais utilizar energia elétrica, e é por isso que as distribuidoras de energia estão louca. Você pode ser o seu distribuidor de energia da sua casa, com o carro ou com a bateria que não funcionou, que parou de funcionar e você transformou ela num power bank, que você não vai precisar de 100 km de autonomia, você só precisa manter sua casa funcionando. Então, eu acho que tem algumas coisas que realmente são um pouco disseminadas, porque eu, por exemplo, não sabia que a bateria era por módulos e que você conseguiria continuar utilizando ela com uma eficiência Second menor, life. e muito menos que você conseguiria utilizar ela numa reutilização, né. Em Você não tudo. precisa descartar, você reutiliza. Você reutiliza ela em tudo, cara. Então por que que a gente tem um monte de fio na rua? Por que que não tem um painel fotovoltaico com um negócio com uma lâmpadazinha ali? Não era muito melhor? Sim. Por que você tem que ter um monte de fio aí na rua espalhado com Poste sem trazer necessidade? aquele problema todo. Sustentabilidade, entendeu? A partir de agora, a eficiência energética não é mais só falar sobre combustível. Eficiência energética em tudo. Agora, cá entre nós, se o vapor, se o carro a vapor fosse melhor, nós teríamos hoje geladeira a combustão, tá bom? Não seria elétrica. Ele liquidificador, seu chuveiro seria também, você colocaria o carvãozinho lá se fosse melhor, colocaria lá para funcionar. O fogão também seria a lenha. Então, assim, a evolução ela vem chegando, as pessoas vão vendo que ela é melhor, e aí você vai adaptando. O carro, como é uma indústria bilionária, trilionária, putz, vai demorar Você um pouco tem mais. Os caras vão fazer, vão frear puxa você. contra, porque mexe em lugares muito profundos. E aí eles vão obrigar você a usar o híbrido, vão sucatear, pegar o híbrido da Europa, que já não tá mais sendo utilizado, vão jogar pra cá, e assim vai. Então, que era inclusive uma pergunta que eu ia fazer. O híbrido, na minha visão de não conhecedor tão profundo do elétrico, é uma puta vantagem. Mas depois dessa nossa conversa, o que eu entendo é que o híbrido é. Não combina. Não combina você, tipo, você falar: "Pô, eu não emito CO2, mas eu coloco o combustível". Pra fase de transição, beleza. É a mesma coisa que você tomar um remédio pra você parar de fumar. É uma fase de transição, você vai tomar um remédio pra não fumar, aí você fala: "Caramba, eu tô tomando um remédio pra não fumar, mas eu tô fumando". É uma transição. Mas Esse você, é o híbrido. você vê o híbrido hoje como uma transição positiva pelas montadoras, Com certeza. do conceito deles, ou tentando alongar um pouco mais Não, a não. vida útil da combustão? Racional, a transição ela é obrigatória. As pessoas elas têm receio. Você viu aqui em poucos minutos as pessoas têm várias dúvidas referente a isso. A gente está falando de 10 anos já que está introduzindo o carro no Brasil elétrico. Então a transição ela faz parte da evolução. Mas a montadora ela se beneficia com isso, claro. Sim. Porque ela não deixa de continuar fazendo toda a parafernália que ela tem de do combustão, de componentes. Mas pense o seguinte, daqui a 10 anos, como que é para você a manutenção? Porque a maior vantagem, na minha opinião, do carro elétrico é a manutenção. Um carro desse aqui, você vai andar 200, 300, 400, 500, 600, 700 quilômetros, Um zero de manutenção. zero de manutenção. Nem pastilha de Agora, freio. faz conta de manutenção. Quanto você já gastou no seu carro em 10 anos? Sim. Você vai falar, cara, eu gastei um outro carro. Eu tenho certeza que você gastou outro carro. Olha, vamos falar do meu. Eu tenho uma caminhonete ali 200. Então, só de diesel, o tanque dela dá R$ 390. Para encher, eu gasto um tanque por semana, um tanque e meio por semana. R$ 1.600. Troca de óleo, eu rodo relativamente bem, então eu troco a cada trimestre uma troca de óleo é quase R$ 1.000. Nós já estamos falando de R$ 2.600, só nessas duas. R$ 1.500. Que mais que eu tenho direto aí? Correia dentada uma vez por ano. Freio, suspensão, Suspensão. radiador. Freio e suspensão também vai ter no carro elétrico. Tem uma dinâmica diferente? Tem uma dinâmica diferente. Bom, eu acho que talvez primeiro por causa do peso, que o motor pesa muito mais do que o motor elétrico, mas o que mais? É o seguinte, você acaba não usando freio. Porque você usa a regeneração do freio. Regeneração. Então toda vez que você está chegando próximo do farol, você tira o pé do freio, ele vai freando e vai regenerando a bateria. Quando você vai fazer a manutenção do carro, o carro praticamente você não usou freio. Olha que loucura. Por isso que eu falei que o modo de dirigir muda. Você também tem que reaprender. E aí você começa a dirigir diferente, você fala, caramba, é mais silencioso, você fica menos estressado.
O carro a combustão, pelo barulho, isso aí é biologicamente, tá bom, Diego? Você começa a ficar o ritmo igual a música. O nosso corpo ele é feito de 70%, 80% de água, beleza? Vibração. Se o carro tá vibrando, você tá estressando. Você tá aumentando sua energia. E aí, quando você vai pro carro elétrico, você vai zen. Mesmo que o cara te fecha, você vai ver que a sua atitude é diferente. É muito louco isso aí, é Da muito hora. louco. Porque se você escuta uma música de rock, automaticamente você já fica mais energizado. Sim. Escuta uma música romântica, você escuta. É igual. Então, você vai falar, não tem nada a ver isso aí. Cara, pesquisa, tá Sim. bom? O nosso corpo ele é feito de água e tudo que você escuta, toda a vibração, ela te influencia. Positivamente ou negativamente? Então influencia, é muito louco. Tem cada coisa que a gente vai aprendendo no mundo dos elétricos, você fala, meu, nem imaginava que isso poderia me ajudar ou piorar. Hoje, por exemplo, São Paulo já tem uma frota elétrica de ônibus que tá crescendo. Eu acho que não se compara a Kombi, por exemplo, como É, você não, disse, ela é bem mas a gente pequena. tem já uma Vem, porcentagem, né. vem por 2 motivos. Existe o Tratado de Paris, que por isso que eu tô esperando agora o próximo COP30 pra gente ver o que vai de benefício aí, diferente que vai vir, sempre vem alguma coisa diferente. Eh, Teve uma sanção que ela foi feita na época do Michel Temer, em 2019, chamado Rota 2030, tá. Esse Rota 2030, ele tinha alguns direcionamentos para o nosso país, referente à sustentabilidade e todos os benefícios que ela poderia trazer para nossa nação. Dentre eles, ele falava que você precisa reduzir a emissão de CO2 ou você precisa descarbonizar a sua empresa. As multinacionais, isso existe no mundo inteiro, tá? Eu tô falando aqui algumas ações que aconteceram no nosso país, mas isso existe no mundo inteiro. Obrigatoriamente, você precisa diminuir a sua emissão de CO2, tá? Então, a Volkswagen, por exemplo, ela fez uma joint venture com a JAC Motors em meados de 2018, 19, porque ela precisava diminuir e saía mais barato fazer uma joint V com a JAC Motors do que você comprar crédito de carbono, que é um outro game que a galera ainda não está situada. Então, não é só carro elétrico. O carro elétrico, quando você coloca uma frota de carro elétrico ou um ônibus dentro uma empresa, você começa a acreditar crédito de carbono. Você para de emitir e aí você tem crédito de carbono. Esse crédito de carbono é vendido, é dinheiro. Tá? Então, Caramba. não é a Coca-Cola é super legal, colocou caminhão elétrico. Não, cara. Tem outras coisas por trás disso que também tem benefício fiscal. Porque se eu tenho que reduzir 10%, eu reduzir 20%, esses 10% excedente eu consigo. Por que um caminhão de lixo vai comprar caminhão de lixo elétrico? Porque tem o crédito de carbono, eles já ganham o crédito de carbono porque eles fazem o second life do nosso lixo aí, Sim. né, então o descarte o game é o crédito de carbono, Diego. Então existem outras coisas no mundo que tá andando paralelo. Então tá forçando um pouco mais essa questão dos pesados, porque você faz o seguinte, um ônibus hoje elétrico, ele chega a custar R$ 8 milhões, média. Um ônibus a combustão, 1 milhão, ele é 7 vezes mais caro. Por que eu vou comprar um ônibus 7 vezes mais caro? Em teoria não faz sentido. Teoria não faz sentido, mas aí o cara coloca na ponta do lápis economia de energia, ele coloca crédito de carbono, ele coloca o incentivo, porque sua empresa se enquadra em alguns pilares. Na bolsa de valores, toda empresa que tem o selo verde, né, ele tem ali a questão da sustentabilidade inserida na sua programação e no seu inventário, suas ações elas são mais valorizadas do que outro tipo de ação. Então ele é muito mais amplo, entende? Um guarda-chuva do carro elétrico, ele vai além do que só um carro que não faz barulho, que é o que todo mundo fala: "Ah, é o carro de brinquedo". Putz, cara, se você ainda tá pensando assim, você tá perdendo dinheiro. Cara, eu acho que isso entra em o falar que é um carro de brinquedo, entra numa dúvida lá do começo da conversa, quando a gente estava falando das partes técnicas, que é sobre o torque imediato. Isso. Eu tenho um pouco de conhecimento do que é o torque imediato, mas tenho certeza que muita gente não. Explica isso pra gente. Cara, eu convido vocês para ir. Hoje eu organizo basicamente quase todos os eventos de veículo elétrico do Brasil, tá? Então tem o Salão do Veículo Elétrico, o EMOB, Dia da Mobilidade Elétrica, o Electrocar Show, o Espaço E-Mobility, todos esses EVEX.
Todos esses eventos eu sou um dos organizadores desses eventos. E todos eles eu faço questão de colocar test drive para vocês testarem e entender o que é torque imediato. Imagina só, quando você vou voltar no liquidificador para a galera. Eu gosto de parábola, sabe? De pedir para poder o pessoal. Então, quando você liga o seu liquidificador, o que acontece com ele? Ele liga, sai triturando tudo, automático, não é? Isso é um torque imediato. Então, quando você coloca o pé no acelerador, ele já sai fritando o pneu, tá bom? Então você já sai a milhão. Esses 18, por exemplo, esses 18 quilos, ele te entrega no instante que você pisou. Diferente de um combustão que você vai atingir aquele torque a 3.500, 4.000 RPM. Exatamente. Por que que acontece isso no carro a combustão? Porque ele precisa explodir, ligar o pistão precisa funcionar, precisa fazer o motor girar para ele ir para a roda. Então, entende que o processo do carro a combustão, ele vai perdendo calor, explosão, tal, até ele chegar na roda. O carro elétrico não, é liquidificador. Você coloca a banana lá, coloca o leite, ligou, você está fazendo a vitamina. Entendeu? O carro elétrico é isso. Ah, por que tem carro elétrico que é maior o torque ou é menor? Você consegue programar isso, né? Por exemplo, o Dolphin, ele é programado para ser um carro urbano, tá? Ele não é um carro esportivo, então ele tem um torque um pouco menor e também você consegue ter a distribuição menor, tá? Agora tem carros esportivos, por exemplo, um Tesla S-Plaid, que eu não lembro se você chegou a testar lá no Dia da Mobilidade. Não. A gente colocou ele para teste lá. Não, mas ali a gente estava falando de um 0 a 100 e 1.8. Exatamente. Pronto, você tá 100 por hora. Isso é um torque imediato. Com qualquer outro tipo de carro você não faz isso. Então é uma disrupção realmente do mercado. Para os apaixonados por veículos, que falam, caramba, eu gosto de carro porque corre e tal. Então, cara, anda num carro desse pra você ver, o que é isso? Você vai ficar impressionado. A gente fez um evento junto com a Copa Truck, com a linha na Interlagos, e eu coloquei lá, todo mundo queria andar na pista de Interlagos para andar com carro elétrico. Falei, cara, você gosta de carro? Anda em Interlagos. Não, meu, a própria Fórmula E. A Fórmula E, que a gente participa também da organização lá, você sabe disso. A Porsche Taycan, a gente faz volta com os convidados VIPs na pista ali no autódromo do AMB, e os caras ficam apaixonados. A Fórmula E, para quem não conhece, ela é uma categoria similar à Fórmula 1, e para quem também não conhece, a Fórmula 1 ela é híbrida. Ninguém sabe disso. Sabia que é híbrida? Então, essa é uma informação que eu tive há muito pouco tempo e achei interessante. E o que é a Fórmula 1? Né? A Fórmula 1 ela é uma categoria que ela é uma desenvolvedora de tecnologia. Tá? Então, o principal motivo da Fórmula 1 existir é para sempre melhoria, e foi assim que ela iniciou. Né? Então, é a melhoria contínua da performance de um veículo. A Fórmula 1 hoje ela é híbrida, isso quer dizer que o híbrido ele é uma tendência. O Fórmula E, apesar dela não ter aquele barulho, se você assiste a Fórmula E com a possibilidade de estar lá no AMB, aí eu convido todos vocês para participar, inclusive já está aberto já as inscrições, e é maravilhoso, é uma gestão de tempo e bateria. Então, o que é engraçado na Fórmula E é que nem sempre o cara que inicia a corrida, o cara que tem o pole position ali vai ganhar. Porque o vácuo e a gestão da bateria vale mais do que como você sai acelerando. E aí tem o mode ataque, que você passa na curva, é bem gamificado, né, o negócio. Então você passa na curva no local que é o modo ataque, né, o ataque mode, e aí você ganha um turbo. Naquele momento o seu torque, que é isso que a gente tá falando agora, por isso que o link é nesse, o torque imediato ele aumenta no momento que você passa no ataque mode. Isso quer dizer, você pode aumentar o seu torque, porque a bateria ela te entrega 100%. Né? Você pode gerenciar isso daí. Ou seja, se a gente pega um ACF da vida, que é preparador automotivo, que Perfeito. se especializa em fazer remap de carro elétrico, você vai ter uma infinidade de... Cara, inclusive eu convido vocês para irem num evento que a gente faz, que eu sempre pensei o seguinte, se a gente não doutrinar essa classe, que são os reparadores, eu não vou ter um futuro muito bom. E aí eu te falo por quê. O primeiro veículo elétrico que eu peguei foi em 2019, tá? E já vão 6 anos. E ele tá ótimo o carro, até hoje. É um Smartzinho chinês. Sim. Você já até viu ele? Já vi Smartzinho. A
Olha que interessante, você vai no mecânico, e aí eu pedi pro mecânico fazer um reparo lá de uma coisa que não tinha nada a ver com elétrico. Não sei o que tal. Eu levei um amigo meu, o cara falou: Meu, eu tô querendo comprar um carro. Deus me livre, o Adriano é louco. Esses carros elétricos não tem futuro, não. Isso aí não sei o quê. Aí eu falei: Peraí, se ele tá falando isso, que é meu amigo, é meu mecânico, por que os outros não estão falando? Eu falei: Todos os mecânicos falam isso. Por que o cara fala isso? Porque se você leva onde você arruma a sua L200, sabe o que o cara vai falar? Fala: Meu, se o Diego me vende, eu não sei mexer em carro elétrico. Sim. Eu nunca mais vou ver o Diego como meu cliente, eu vou perder faturamento. Então, Diego, continua com o seu carro, esquece esse negócio de carro elétrico que não funciona. E aí, isso é em toda a área, né? Porque dentro do audiovisual, por exemplo, quando fala em IA, quando fala em Geo3, quando fala, a galera é Não, isso aí, desespero. isso aí não presta, não sei o que, não, isso aí Eu vale. tô adorando, adorando. O que eu fiz, Diego? A gente bolou um evento chamado Mundo Pro VHE, que é para essa galera de reparadores de veículos. Então, concessionária, pós-venda, mecânico, o borracheiro, porque tudo muda. O guincheiro. Você não pode guinchar um carro elétrico. Você estoura toda a bateria do carro. Ninguém sabe disso. Dependendo do que você fizer num carro, você morre. Se você Não puxar pode ele e guinchar. arrastar, não dá, só patins. Não pode, só patins. Se você guinchar um carro, por que você estoura a bateria dele? Porque você energiza uma bateria que o carro tá parado. Queima módulo, conversor. Você acaba o carro. Você não pode guinchar carro elétrico. Caramba. Então a gente falou, cara, a gente precisa educar os reparadores. Convido o pessoal da Blue Line para ir no evento, vai acontecer dia 25 de outubro, chama Mundo Pro VHE, para reparadores. Porque a partir do momento que a gente começou a doutrinar essa galera, ensinar que tem muito mais vantagem no que e bebe água limpa, né, também, porque você acaba surfando uma onda que a maioria tá descrente. Sim. E aí você consegue ter um market share também do faturamento muito melhor. Porque um carro elétrico, por o ticket médio é mais alto, automaticamente as pessoas que têm carro elétrico têm Tem uma grana melhor. uma grana melhor. E aí, ninguém sabe mexer, então quanto mais você se especializa, melhor é. A gente teve um case super legal de várias mecânicas, de mecânicas pequenas que começaram a mexer com carro elétrico, Diego, que hoje você vai na mecânica do cara, tá linda. Totalmente reconstruído. O cara faturava uma mecânica pequena, que é um cara que falava mal do carro elétrico, não deixava você trocar de carro. Falava: Meu, não faz isso, você vai trocar de carro elétrico, pô, isso aí não sei o quê. Meu, o cara falava com medo, que não sabe mexer. Fez o curso, lá a gente dá o curso e tudo pra essas pessoas, inclusive pra vários tipos de mecânico. Hoje a mecânica do cara, o cara tá faturando 50, 100, 200 pau por mês. Imagino que deva ser mais simples do que abrir um motor a combustão. Muito mais simples. Muito mais simples. As blindadoras, é diferente. É diferente o sistema de blindagem também. Claro, porque como que funciona hoje um carro? Qual que é a aerodinâmica de um carro? O centro de gravidade dele é aonde? Em geral, se o motor é dianteiro, Ele estabiliza entre o sim, motor dianteiro e e a carroceria. O carro elétrico não. O centro de gravidade é embaixo. Então se eu que coloco a uns vidros bateria tá toda pesado, embaixo. o carro é questão dependendo da curva, você toma um carro. Então a tecnologia também precisa ser alterada e os blindadores precisam se especializar. É amplo. Isso é muito legal, porque você acaba, diferenciando, você vai dando uma filtrada, entendeu? As pessoas não se especializou, vai caindo, Perde mercado, perde mercado. E e ao quem mesmo tempo você tem uma possibilidade de criação de mercado muito grande. isso que você está fazendo agora, para você ter uma ideia, poucos fazem, né. Então o inovação é você inovar, beleza? Mas tem que ter ação, Sim. entendeu? E eu brinco com isso, porque é igual a oração. Você ora, você fala, mas se não tiver ação, cara, esquece, as coisas não acontecem. Parado no mesmo lugar. Então é isso. Então toda vez que você tiver alguma ideia, coloque em ação. E as coisas elas vão acontecendo. Então, pô, entrou inteligência artificial, você tá falando aí. Cara, se especializa, seja o melhor em inteligência artificial. Não vai ter pra ninguém, cara. Sim. Entendeu? Você vai beber água limpa. Porque, querendo ou não, todo mundo vai ter que usar essa porcaria. E eu passo isso na agência também. Porque na agência as pessoas. Não, porque eu fiz a faculdade, porque isso aqui eu não vou usar. Entendeu? Você não vai, não tem problema. Eu vou contratar uma pessoa que seja especializada assim, você vai perder seu emprego. Não é melhor você se especializar do que uma outra pessoa que vier aqui? Né? Então, assim, é, a disrupção, cara, ela acontece você querendo ou não. Só que se você tiver
a inteligência de se adequar, adaptar e aí se aperfeiçoar, não tem pra ninguém. Então, acho que é uma mega oportunidade aqui pra quem tá nos ouvindo, quem tá nos assistindo, e isso aí vai ficar na internet aí direto. Cara, não fica parado. De qualquer tipo entrou uma inovação, vai pesquisar, vai estudar, vai entender, porque aí não tem pra ninguém, cara. E pesquisar é pesquisar, gente, não é Não é dar um não é Google, não é ver dois ChatGPT. ver 2 videozinhos Não, aleatórios, né. é pesquisar, Que é é ir o que no curso, é acontece com a pagar o maioria das preço. pessoas que tentam entender o carro elétrico, vê muito superficialmente e não entender esse tanto de referência que você trouxe Putz, aqui hoje. não trouxe nem metade, tá bom? Nem metade. É muita informação que o carro elétrico traz. É lógico, tem a capa, que é isso que a gente falou hoje. Então, resumindo aqui, o carro elétrico, hoje, para motorista de aplicativo, golaço. Necessário. Golaço pros caras, porque é um carro urbano, economiza. Eu tenho pessoas, inclusive o vice-presidente da BRAVEI, que é a Associação Brasileira de Veículos, de Proprietários de Veículos Elétricos, ele é o Thiago Garcia, ele tem um carro elétrico, ele acabou de pegar um Aion, um carro de acho que 300, 400 pau, ele é Uber, tá? Nossa, O primeiro carro que ele pegou foi o Jaque EV40, na época eu estava fazendo o lançamento da Jaque, ele pegou comigo, ele tinha um Jaque 3. Ele pegou só com as parcelas, ele pagou esse EV40, ele já trocou de carro. Hoje ele fatura aí, hoje ele é até um influencer, depois pesquisa aí, ele chamava de Chapolin, o vermelhinho lá. E é legal ver que as pessoas, elas quem realmente se aprofundou, o cara cresceu, o cara tá ganhando dinheiro. a Jaque, por exemplo, eu tenho acompanhado algumas falas do Sérgio Habibe, e ele fala que 80% do mercado dele é para aplicativo. É. E eu tive a honra de participar do início, de fazer o lançamento, eu viajei o Brasil inteiro fazendo o lançamento da Jaque EV40. Bacana. A maior parte dessas empresas que a Jaque Motors hoje vendeu, eu participei das negociações. Eu fui uma pessoa que foi lá e provoquei as negociações e eu fico muito feliz e aprendi pra caramba. Seu Sérgio. O Sérgio é um daqueles gênios indomáveis e que as pessoas têm dificuldade porque é tanta informação na cabeça dele que as pessoas acabam não discernindo tudo que ele precisa ali, sabe? Olha, eu acho que eu posso dizer sem sombra de dúvidas que é uma das pessoas mais impressionantes que eu conheci na vida. A gente se conheceu no grupo SHC, eu atendia com audiovisual e você ficou muito Cara, tempo nesse. eu comecei lá com 18 anos, eh, na Juscelino Kubitschek, 18, 19 anos. Trabalhei no lançamento do C4 Palace, era lá pra Sim, 2004, foi 2005. 2005. Nesse período que eu trabalhei lá, entrei como vendedor, eu fui supervisor de vendas, gerente de vendas, diretor, depois eu acabei saindo, montei meu próprio negócio, mas, em 2017, eu já estava mexendo com esse negócio de carro elétrico, na verdade eu estava fazendo alguns eventos, eu tinha feito o Feirão Liquidacar, que é eu juntava com as concessionárias e fazia feirão, eu aluguei o Dante Pazanese, onde a gente fazia o emplacamento dos carros, o Detran, o antigo Detran, aquele espaço lá, eu aluguei aquele espaço, e aí eu fui nas marcas e peguei os seminovos que eles estavam com dificuldade de vender, e eu sempre gostei de venda, e aí ali eu fiz o Feirão Liquidacar e fiz itinerante, eu fiz em vários lugares, fiz em Goianás, fiz em Mogi, Itaquá, rodei São Paulo inteiro aí, e lá eu comecei a ter uma amizade com uma pessoa chamada Ricardo Gugsberg, que ele era o presidente da ABVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos, onde eu sou diretor hoje da pasta de mobilidade urbana a nível Brasil, né? E aí eu fiz amizade com ele, ele estava fazendo um evento 2017, 16, que era o Salão do Veículo Elétrico. E aí eu fui lá, fiz amizade com ele, acabei participando da organização, e desde então, cara, o bichinho picou. Você começa a entender do negócio, a saber que não é só questão de carro, questão de legado, você tá deixando o mundo melhor do que está, do que você veio. Então, qual que é a pegada que eu vejo, que eu falo: "Puta, por que que eu sou tão entusiasta de um negócio e poderia ser agnóstico, até porque para mim seria melhor?". Até como agência, né, hoje eu tenho uma agência, que é a Ideia 5, e para mim, se eu não falasse de carro elétrico era melhor.
porque eu poderia pegar qualquer tipo de cliente. Como eu levanto uma bandeira, automaticamente eu tenho 90% de flechada, e o cara falou, meu, com ele não faz, porque o cara, ele é de outra área, então você acaba perdendo algum tipo de negócio. Mas eu não tô me preocupado com isso, né, a gente tem que ter um posicionamento. Então eu decidi, quando eu entendi que realmente ele deixa o mundo melhor do que tá. Então eu vou sair daqui a 40, 50, 60 anos, eu não vou mais estar aqui. Mas meus filhos vão estar. Sim. E eles vão lembrar que eu levantei uma bandeira, eu ajudei a disseminar, eu ajudei a fomentar esse tipo de negócio, mesmo com pessoas contra, né. Então acho que isso é legal, é posicionamento. Então tem coisas, Diegão, que, o dinheiro não compra, cara, entendeu? Tem posicionamento que então é melhor você ter ali o princípio, vai nele, cara, porque tenho certeza, você sabe disso, eu sou super espiritualizado e, cara, Deus te honra, entendeu? É. Ele vai fazer com que as coisas começam a funcionar na sua vida. E até porque eu acredito muito no poder da autenticidade e da verdade. Então, se tem autenticidade, se tem verdade no que você está fazendo, o caminho ele vai se abrir de algum jeito. E é engraçado que foram aparecendo pessoas durante o percurso, né, eh, que corroboram por que você tá fazendo. É muito legal, que às vezes eu estava num lugar totalmente não tinha nada a ver, e aí eu acabo encontrando o cara no café que eu precisava falar com o cara. Você fala: "Cara, qual que é a probabilidade disso acontecer?" É zero, é Sim. zero. Então, pô, entre eles, Ricardo Amorim, que é um super economista, que depois ele foi palestrar num lugar pra gente, eu peguei amizade com ele. O próprio César Nani, que é um apresentador da Globo, que é esse cara que a gente faz uns debates aí, que ele não gosta muito de É. carro elétrico. Ele fala que carro elétrico ele gosta do motor elétrico, mas não da bateria, né. Então a gente tem vários debates, mas ele virou amigo. Tem a Cris Amaral, que é apresentadora da Globo, mas enfim. Cara, tem uma infinidade de pessoas, presidentes de empresas, que às vezes eu falo: "Caramba, eu precisava falar com esse cara pra poder patrocinar um evento, não sei o quê". Quando eu vou ver, eu sento do lado do cara no aeroporto, eu falo: "Cara, probabilidade é zero de você pegar o mesmo voo que o cara, pra você conversar com o cara e de você fala: "Meu, é só Deus, cara, não tem outra coisa". Você quer falar com o cara ainda, você senta do lado do cara. Então essas imersões que eu fiz, pô, eu fiquei uma semana com o ex-presidente da Mercedes, que é o Carlos Garcia. Antes de eu vir pra cá, eu estava falando com ele. Ele me indicou uma pessoa, olha isso, o cara era presidente ele não foi só presidente do Brasil, da Mercedes, Foi Vans. presidente mundial. Ele cuidou da Dubai, ele cuidou do México, ele cuidou da Colômbia, ele cuidou do Chile, ele cuidou do México. Imagina esse cara da Alemanha, meu, o cara fala não sei quantos idiomas. O cara me liga no celular, direto. Então assim, a probabilidade é zero. Por que isso? Eu estava engajado num propósito, e eles estão migrando para esse propósito. Hoje eu sou uma pessoa que os caras me ligam para saber o que está acontecendo, qual que é a novidade, qual o próximo evento, entendeu? Tipo, Sim. as coisas elas vão mudando. Hoje não sou mais eu que procuro os caras me Eles que te procuram. procuram. Então é muito louco isso aí. E inclusive, qual que é o próximo evento de mobilidade? Pois é, nós vamos ter agora o EMOB, que é o antigo Salão do Veículo Elétrico. Ele acontece dia 30, 1 e 2 dia 30 de setembro, 1 e 2 de outubro. Nós temos o Rental Mobility, que acontece de locadoras, dia 25 de setembro. Nós temos o Mundo Pro VHE, que é dia 25 de outubro. Fórmula E, dia 6 de dezembro. E acho que a Fórmula E acho que é o último de dezembro já. Léo, Esse ano foram 10 eventos que nós fizemos. bacana. É muito evento, cara, de mobilidade, e eu fico feliz, porque significa que vem ganhando força, Sim. né, ele vem ganhando aderência e as pessoas começam a se questionar. O primeiro passo é se questionar. Então você fala assim: "Caramba, tô gastando muito de combustível, tô gastando muito de IPVA, as contas não tá fechando, eu não tô conseguindo trocar de carro, o que tá acontecendo?". O cara começa a se questionar. Aí o cara fala: "Caramba, o motorista de Uber trocou de carro, tá pegando um carro melhor que eu. Espera, tem alguma coisa Tem alguma errada, coisa errada, né? coisa errada, caramba, eu trabalho bem, eu faço isso, faço aquilo, como que o motorista de Uber tem um carro melhor que eu?". Não desmerecendo ninguém, mas é porque tem uma dinâmica aí diferente. Você fala: "Cara, o cara tá com carro zero de 150, de 200, de 300 pau, e eu não tô E eu conseguindo e trocar". eu tô aqui com um de 40 financiado sofrendo. Então, é porque o cara entendeu alguma dinâmica diferente que você não entendeu ainda, entendeu? Ele parou de gastar com algumas coisas que você ainda continua gastando. Eu coloco essa pulguinha na orelha de todo um monte de gente, pro cara começar a falar: "Caramba, tem sentido, meu, não é possível".
Deixa eu pelo menos olhar mais Deixa eu a estudar. fundo, né. Cara, e aí eu falo: "Meu, vai estudar". E aí você vende o carro? Eu não vendo carro. Você faz problema, eu falo: "Meu, eu tô com o W8, na verdade esse carro, na verdade a minha esposa até que tá usando, não faço questão de nenhum". "Ah, que carro que você", nenhum, cara. Eu amo todos, Sim. entendeu? Acho que a tecnologia ela me influencia, né, daqui a pouco se tiver um hidrogênio, se tiver um carro que não tem bateria, eu vou estar Você vai se é aprofundar pra melhor que esse conhecer e daqui? estudar aquilo. É melhor que esse? Cara, eu vou estudar, e eu vou entender, e eu vou propagar, se é melhor. Agora se for pior, não, aí se for pior eu vou colocar prós e contras. Sim. Quais são as vantagens? Tem desvantagem? Tem, né, até você perguntou se quais são as vantagens e as desvantagens do carro elétrico. Primeira desvantagem do carro elétrico, tá, você não sabe o preço de revenda dele. Tem um mercado ainda meio complexo com isso. Ele tá oscilando. O que eu falo é o seguinte: as pessoas que compraram um carro, Jaque, BMW, Renault, todos eles venderam no preço mais alto do que compraram. "Ah, mas tem carro que é vendido pela metade do preço?" Tem, os carros super premium. Por que o super premium? Porque um carro, uma Porsche Taycan que você paga 800 pau, quem tem 800 pau pra pagar? O cara que tem dinheiro, ele compra Ele 0. compra zero. Aí a gente chama de RR, é o resto de rico. Sim. O que, pô, você não tem grana pra comprar um carro de 800 pau pra eu também não tenho 800 pau pra poder comprar um carro 0 de seminovo. E aí o cara que vai pagar 600 para você não perder muito, ele também já não vai querer Ele vai pegar um 0 estudar pra ele. zero. E aí você tem uma desvalorização de quase 50%, vai vender um carro desse por 400 pau. Nesses casos de super premium, sim. Carro igual esse, amanhã você abre a boca, você vende. Principalmente por motorista de aplicativo. Sim. Então, o mercado ele é oscilante, então esse é um dos pontos que eu falo: "Cara, revenda é um fator realmente que dá problema". A viagem longa, que é o que a gente falou, então uma E aí viagem longa mudança de você conceito, você mudança de precisa mentalidade. você precisa programar. Eu, por exemplo, se for fazer uma viagem longa, eu prefiro alugar um carro ou até viajar de avião. Ah, dá pra viajar? Putz, eu fiz várias viagens de carro elétrico, dá pra fazer. Mas você com a sua família no carro, se você puder evitar, eu sozinho eu vou. Sim. Eu prefiro isso, sozinho eu vou tranquilamente. Mas com a família, cara, eu tenho 4 filhos, eu não vou colocar meus filhos também ali e tal. De repente você vai parar 1 hora para recarregar, você Agora vai na cidade é top, né, a questão da bateria, que eu te falei que você pode fazer ali o second life da bateria. Então essas são algumas das vantagens e desvantagens, acho que num panorama geral também. Mas é muita coisa que tem pra falar, não quero também ficar, né, tentei falar o máximo não, que tinha, mas se foi tiver de pergunta, se vocês foi tiverem de pergunta pode foi mandar. incrível. Eu eu É. eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui mais umas 5 horas Ultrapassei já o tempo, já ultrapassei, você conversando. fala, já você faz corta e fez já. Mas é bem interessante. Para mim foi muito interessante, eu acho que o canal é Mentes e Motores. Uhum. Então, a nossa premissa é falar bastante sobre os motores e hoje, eu tive a oportunidade de falar muito mais das mentes do que deste motor específico, isso para mim é muito interessante. É o primeiro carro elétrico no canal Que legal. e agora com certeza eu Vamos quero trazer mais. outros e diferentes, porque é um cenário óbvio. Essa modificação ela é muito óbvia, essa evolução, e a gente vai ter que se adaptar e E pode ter certeza, o atualizar pessoal tudo. da Blue Line aqui vão ter vários veículos elétricos que eles vão acabar fazendo Sim. aqui. Então, a parte de estética automotiva para o veículo elétrico tem alguma modificação? Não. Nada. É, Pra vocês vai ser maravilha, pra vocês tanto faz ser combustão elétrico. E inclusive se vocês falarem que faz elétrico, poucos fazem e acham que tem alguma diferença. Então você pode falar: "Cara, não tem. somos especialistas em carro elétrico". Vai lá no Mundo Pro VHE, sai com o selinho lá, participa do evento, depois eu vou mandar um cupom. O evento chama Mundo Pro VHE, é muito legal, vocês vão ver várias pessoas que iniciaram nesse segmento, que eram contra, e eu adoro as pessoas que têm dúvida, que eu acho que não tem outra, você precisa conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, né. Então acho que é isso, você precisa conhecer ali a história real, como que funciona, a única forma. Então, se você não tiver dúvida, é porque ainda você não despertou.
Cara, né? que incrível. Eu vou encerrar esse programa hoje deixando essa pulga na orelha, porque não tenho a menor dúvida de que você vai voltar e não tenho a menor Não, e dúvida manda de pergunta, que eu gosto de responder, né? A gente Boa. brinca lá no programa, e aí quem também puder, quiser, o Fivecast é na Transamérica, a gente tá lá de quarta-feira respondendo dúvida do pessoal de Uber, tudo, essa galera, empresários, donos de empresa. Então é bem legal, a gente sempre leva um convidado, né, do segmento, né? Levamos lá o presidente da BVE, que agora é o Ricardo Bass, que também é o VP da Great Wall Motors. sim, Já levamos o Edgar Baraça, levamos o pessoal do governo. Então, e eu acho legal que essas pessoas também têm dúvida. E nós estamos lá exatamente para poder bater uma bola, né? Vai ter muita coisa que você vai me ensinar. Eu acho que essa troca, ela é muito legal. E aí, a gente, se caso vocês tiverem alguma dúvida aí, se tiver alguma pergunta, manda aí, pode mandar, que já tá fechando, né? já estamos fechando. Então tá bom. Então, nas considerações finais, eu queria fazer uma frase que eu amo, que ela tá em Romanos 12, que ela fala assim: "Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos com a sua mente". Então acho que tem tudo a ver com vocês, acho que Totalmente. a gente tem que estar sempre, a gente tem que transformar. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. De que forma? Com a renovação da vossa mente. E isso, me marca bastante, porque a gente nunca pode estar conformado. Sim, E o que estagna uma nação, uma empresa, uma pessoa, é o conformismo. Achar que aquilo lá tá legal, tá bom. Então, não vos conformai-vos com este mundo. Que mundo? O que você vive, sim. onde você está inserido. Às vezes o seu mundo é isso daqui. Às vezes o seu mundo é a cidade. Às vezes o seu mundo é o Brasil. Às vezes o seu mundo é, meu... Então, Eu é o mundo, o seu mundo. Que mundo que você vive? Tá conformado? Não se conforma. E é a renovação da vossa mente. E é isso que eu sempre coloco essa planta aí, para poder crescer essa semente aí, que cresça uma árvore na sua cabeça aí hoje, tá bom? show de bola. É isso Então, aí, obrigado. galera, quebre esse preconceito com carro elétrico, vai pesquisar, segue lá Adriano Rufino, @AdrianoRufino, é, não, o programa é o Fivecast. Fivecast. Fivecast, o @Ideia5, Massa. né, os Vai nossos estar eventos, tudo aí vai lá. você tem coisa pra caramba, é fazer um monte de projeto. Show de bola. Isso aí, Mano, obrigado. brigadão, Adriano, foi um prazer incrível te receber aqui. E vamos agradecer mais uma vez a Blue Line Estética Automotiva, que nos recebeu aqui, cedeu esse espaço pra Muito gente. legal o A espaço, gente muito grava legal, meu, bonito, né, muito cara? legal. Muito bonito. Eu Eu recomendo aí. emocionado. Eu ganhei uma, ó, vocês viram aqui, ó, tá bonitão, é o pessoal da Blue Line aí que já operacionalizou aqui. É muito massa, um espaço É, bem bacana e o Nicolas, ele, meu, abriu a porta, assim, muito tranquilamente. Eu encostei aqui e falei: "Cara, gostei do cenário, quero gravar o programa aqui". Ele falou: "Meu, vai", largou a chave da empresa dele comigo no domingo, falou: "Meu, vou passear com meu filho, fica aí, quando você terminar você me avisa". E eu não conheço o cara. que Então legal. ele realmente abriu as portas Tem bastante tem pra tem pessoas, Diego, que outra frase que de efeito que eu gosto, que Deus não une pessoas, ele une propósito. Se o seu propósito alinhou com o propósito dele, cara, tá feita a união. tá feita a O união. cara às vezes nem conhece o cara, mas dá certo, É isso. entendeu? É isso. E agradecer a PFM Studio, que traz toda essa estrutura, e aí isso é legal, porque geralmente a gente tem um podcast num lugar, num estúdio, um pouco mais de ambiente controlado. Os caras da PFM conseguem levar essa estrutura para qualquer lugar. Eu mesmo já utilizei o serviço do Diego, eu recomendo, o Diego já fez vários trabalhos, inclusive Dia da Mobilidade Elétrica, Salão do Veículo Elétrico. O Diego é uma pessoa que tem um conhecimento muito bom, fizemos já externas, né, depoimentos, Bastante fizemos várias coisa. coisas juntas já, né, Diego? Documentário lá. Documentário do Jaraguá, né, então eu recomendo também, o Diego é um parceiro aí de longa data, um profissional, e que está sempre atualizando. Esse daqui eu tenho certeza que ele não fica com a mente parada, ele tem que estar sempre renovando. É isso aí, então Show de bola. obrigado, Obrigado, valeu. galera.